Olá pessoal, eu sou Anderson, professor de Geografia. Vamos dar continuidade aí ao estudo do mundo desenvolvido. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o controle da globalização, um tema aí do 8º ano do ensino fundamental. Vamos definir primeiramente o que é globalização. A globalização é um processo de integração social, econômica e cultural entre as diferentes regiões do planeta. Ou seja, é a interconexão entre os países, entre as pessoas desses diferentes países, né? Através de trocas sociais, econômicas e culturais. Uma errata aqui referente à primeira aula, que foi ao ar no dia 19. Na aula em questão eu troquei a palavra subdesenvolvida pela palavra desenvolvida na hora de definir o que são países emergentes. Então, essa é a definição de países emergentes. São países subdesenvolvidos com recente industrialização e acúmulo de riqueza, porém possuem muitos problemas sociais. Então a industrialização ela acontece nos países pobres, né, que são os países subdesenvolvidos, né? Só que ela aconteceu de maneira tardia, certo? Nos países ricos ela já aconteceu a um determinado período, né? Então a industrialização não é um fenômeno só de países ricos. Ela está presente em todos os países ricos, mas nos países pobres apenas em algum grupo de países pobres, que são os países emergentes. E por que eles não são ricos? Apesar de industrializados, eles ainda enfrentam diversos problemas sociais. A exemplo dessa imagem aqui no Brasil, a gente pode verificar aqui uma diferença da estrutura, da qualidade habitacional entre esse edifício e as casas dessa comunidade, ou seja, a desigualdade socioeconômica. Vamos falar aí de 3 etapas da globalização. No século XV, as tecnologias da caravelas, bússolas e astrolábio, aqui a gente vê uma caravela, aqui a gente vê um astrolábio, elas propiciaram as grandes navegações, que foi a época dos grandes descobrimentos, e da expansão colonial europeia, ou seja, as potências da época, Portugal, Espanha, França, expandiu aí as suas colônias, ou seja, principalmente na África e na América, esses países exploravam os países que foram descobertos naquela época. Exemplo do Brasil, que foi uma colônia de Portugal. No século XIX, as tecnologias da época, desenvolvidas na época, os navios e trens, a eletricidade e o telégrafo. O que essas tecnologias propiciaram? O crescimento industrial, que é o aumento da indústria, o aumento do investimento internacional, ou seja, mais países começaram a investir em outros países, ou seja, um investimento maior dos países ricos em países pobres, principalmente através da abertura aí de filiais de empresas, a ampliação do comércio entre esses países e o aperfeiçoamento dos transportes e da comunicação. Vocês podem seguir no caderno de vocês, na página 250. Em todo slide vai ter a numeração da página aqui no canto superior direito. Vocês vão poder verificar esse conteúdo nessa página da apostila de vocês. No século XX, as tecnologias desenvolvidas na época, o motor a combustão, a petroquímica, a energia nuclear, a computação, a internet, robotização. O que elas propiciaram? A expansão das transnacionais a partir da década de 50, 1950. O que são as empresas transnacionais? São aquelas empresas que elas têm origem em um determinado país, a matriz fica lá, a sede, e elas abrem filiais em outros países. Talvez um exemplo bom seja o McDonald's, que é uma empresa do ramo de alimentação, de fast food, americana, né? E ela tem aí unidades, né, em quase todo o mundo. Ocorreu também no século XX a intensificação da globalização, então essa interconexão, essas trocas comerciais e sociais e culturais se tornaram mais intensas e as nações capitalistas desenvolvidas, elas que acabam tendo um controle maior desse fenômeno da globalização. Atualmente, a globalização, como que a gente observa ela no mundo atual? Através do avanço do capitalismo, principalmente através aí da expansão
das transnacionais. Então, essas empresas que têm origem em um determinado país, elas se expandem para outros, aumentam as suas unidades e há a criação de mais empresas transnacionais. Há uma expansão também da indústria. A tecnologia tem um rápido desenvolvimento e uma rápida difusão, ou seja, uma tecnologia desenvolvida em determinado período ela é rapidamente ultrapassada por outra que a supera, e a difusão, ou seja, as pessoas passam a ter acesso a essas tecnologias de maneira mais rápida, né? Os fluxos de capitais também se tornam mais intensos, ou seja, o dinheiro, a troca financeira entre os países se intensifica, e há o encurtamento aí das distâncias, principalmente através do desenvolvimento de meios de transportes, né, mais velozes, e o acesso a esses meios de transporte, e da comunicação também. A gente tem a exemplo aqui de uma tecnologia de comunicação, uma videochamada, né? Através de uma videochamada a gente pode visualizar a pessoa com quem a gente está falando, além de ouvi-la. Continuando aí as etapas da globalização. Há uma intensificação aí do comércio mundial, há um aumento de blocos econômicos, como por exemplo o Mercosul, a zona do euro, né? Nos blocos econômicos, os países que são membros, eles têm acordos de trocas comerciais. Nós temos aí o aumento também de organizações supranacionais, como a ONU, que é esse símbolo que a gente vê na imagem, é o símbolo da ONU. Essas organizações supranacionais são compostas por países, por líderes de diversos países. Então ela sai dessa questão local. Então, uma organização que compõe aí diversas nações, por isso que leva esse nome de supranacionais. Os espaços virtuais também são amplificados através da expansão das redes de informática, como a internet e de telecomunicações. E há também a questão das influências culturais, os modos de vida, os hábitos, os comportamentos, principalmente dos países ricos, eles são disseminados facilmente, né, de maneira mais rápida para o mundo. Então, isso diminui um pouco a diversidade cultural. As pessoas de países, às vezes, mais pobres acabam por, entre aspas, copiar esses hábitos de países mais ricos, né? Definindo aí as questões da intensificação da globalização no mundo atual. É o avanço principalmente da tecnologia. Esse avanço aí da tecnologia recebeu um nome, foi a terceira revolução industrial, né? Nós temos aqui outra característica, a transferência de parte significativa da produção industrial de países desenvolvidos, né, que são países ricos, para um pequeno grupo de países subdesenvolvidos, denominados emergentes. A exemplo aqui, Seul, a capital da Coreia do Sul, é uma das mais modernas e organizadas cidades dos países emergentes. Então, a produção industrial de países desenvolvidos acaba indo para os países mais pobres, principalmente em razão da mão de obra, né, que é mais barata nesses países. Há uma intensificação aí da globalização que pode ser verificada no volume de informações que trafega por computadores pessoais. Olha só a média de uso diário no ano de 2016 das redes sociais. Olha só o Instagram. Acontecia em média 168 milhões de fotos postadas por dia. No Twitter, 803 milhões de postagens. No YouTube, a visualização de mais de 8,8 bilhões de vídeos diariamente. Vamos falar agora da questão da desigualdade econômica nesse mundo globalizado. Os 51 países com o maior IDH, o maior Índice de Desenvolvimento Humano, eles têm como PIB per capita, em média, 39.605 dólares. E quando a gente pega os 40 países com menor Índice de Desenvolvimento Humano, menor IDH, a média do PIB per capita deles é de 2.649 dólares. Então a gente vê, olha só, uma imensa desigualdade econômica, né, entre o grupo dos países mais ricos e o grupo dos países mais pobres. A globalização ela não diminuiu essa diferença, pelo contrário, né, ela manteve esse distanciamento. Então, mais de 50% da riqueza mundial ela vem de países ricos, de países desenvolvidos. Vamos observar esse gráfico. A parcela de PIB e da população dos países ricos em 1960 e em 2015. Em 1960,
24% da população mundial residia em países ricos. E os países ricos, eles eram responsáveis por 64% do PIB. Em 2015, o que aconteceu? A população diminuiu. Então, a gente tem 18% da população mundial vivendo em países ricos, e esses países ricos, eles não controlam mais 64% do PIB. Eles têm 52% do PIB mundial. Houve uma redução dessa concentração de riqueza? Houve, mas essa redução ela esconde uma outra verdade. Qual? Que países ricos controlam uma parte considerável da economia dos países pobres. Então, se houve uma redução aqui da participação no PIB mundial dos países ricos, se nós temos que 52% do PIB mundial é controlado por países ricos, significa que 48% é controlado por países pobres. Mas o dinheiro que faz parte, que compõe esse PIB dos países pobres, ele é principalmente de nações ricas, né? de países ricos que estão investindo o dinheiro deles em países pobres, principalmente na abertura, na ampliação aí das empresas transnacionais. Vamos falar do mundo das redes. Então o tempo ficou mais breve, em razão principalmente do meio de transporte, né? O avião, por exemplo, um veículo muito rápido, que se popularizou, né? As pessoas conseguem ter um acesso maior, né? ao transporte aéreo. As mercadorias também, então, compradas, elas acabam chegando de maneira mais rápida aos seus compradores. A distância também ficou curta, a comunicação. Se há muito tempo atrás as pessoas se comunicavam por carta, as pessoas não tinham celulares, hoje as pessoas têm smartphone e elas se veem por vídeo, né? Numa videochamada. Houve aí uma aceleração então das transações econômicas, porque isso permitiu a entrega mais rápida de mercadorias e também uma facilidade de comunicação entre os clientes e os vendedores, né? As empresas, né? Os detentores aí dos capitais. Houve também a expansão das redes, que ajudou a impulsionar esse processo de globalização. A gente tem aí as redes materiais, aqui como exemplo a energia, a ferrovia, a rodovia, o gasoduto, tudo isso foi expandido. Hoje nós temos mais rodovias, mais ferrovias, né? O gasoduto é como se fosse o encanamento por onde passa o gás natural. As redes imateriais, nós temos a rede de telefonia, as ondas de rádio, TV, internet, os satélites, né, que permite aí, né, a difusão da informação. Nós temos aqui, num panorama de 2 décadas, a evolução, né, dos dispositivos móveis, né, conhecidos como celulares ou smartphones. Em 1998, nós temos aqui um dispositivo que provavelmente não fazia chamadas de vídeos, né? Nós temos aqui em 2008 outro dispositivo no qual já se tinha algumas tecnologias como o Bluetooth, e em 2018 nós temos aí o smartphone, né, que é praticamente um computador na palma da nossa mão. O mundo ao vivo. Então, com toda essa tecnologia da comunicação, hoje é possível que a gente veja um evento que está acontecendo do outro lado do mundo quase que instantaneamente. No entanto, esses meios de transmissão eles são controlados por poucas pessoas, por poucos grupos, né? E esses grupos eles têm interesses econômicos e políticos. Então as notícias muitas vezes veiculadas pelas mídias, elas têm por detrás esses interesses implícitos. Não só as notícias, mas também as questões culturais e de lazer também são carregadas desses interesses. Como Milton Santos disse, Milton Santos sem dúvida foi um dos maiores geógrafos brasileiros. Ele diz: vivemos a era do despotismo da comunicação. O que isso significa? Vivemos uma época em que há aí um poder absoluto, né, nos veículos de comunicação. Vamos continuar aqui o conteúdo da aula. Segundo o Banco Mundial, em 2015, nos países pobres, houve uma melhora da expectativa de vida, as pessoas passaram a viver mais, e a taxa de alfabetização também melhorou. Então as pessoas passaram a ter mais acesso, né, ao direito à educação. No entanto, no mundo, houve aí um aumento da miséria. Nós temos aí 865 milhões de pessoas vivendo na miséria. 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. No saneamento básico, 1,8 bilhão de pessoas sem acesso ao saneamento básico.
subnutrição, 870 milhões de pessoas vivendo nessa condição alimentar, e 1 bilhão de pessoas não têm acesso à assistência médica. Então, se a gente vive num mundo globalizado, não são todas as pessoas, não são todos os países desse mundo globalizado que têm acesso às mesmas condições. Então há um quadro socioeconômico aí bem desigual. Pessoal, o conteúdo da aula de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham compreendido. As dúvidas sobre o conteúdo, sobre as atividades, vocês podem tirar no grupo do WhatsApp da sala de vocês. É isso e bons estudos.